Gente, 8 e 7, vamos começar? Até em respeito para quem chegou no horário aqui. Bom, eu vou me apresentar, para quem não me conhece, já sabe, meu nome é Daniel, não é Daniel. Um dia eu vou explicar, mas eu gosto de explicar assim, minha mãe achou que eu ser rico ou famoso, não é essa a verdadeira história não é essa, mas é Daniel, só para você saber, para você não falar meu nome mais por aí errado. Daniel, escreve Daniel com 2 N's, é isso mesmo. Então, gente, eu resolvi começar essa série de lives. Serão essa primeira de 16 lives. E a gente quer falar com mulheres que querem atrair homens de valor. Que autoridade você tem para falar sobre isso, Daniel? Exatamente essa, homem de valor. Eu acabei de falar no título. Eu me considero um homem de valor. Isso é dito por outras pessoas. Não vou ser arrogante ao ponto de querer me auto-intitular homem de valor. As pessoas que passaram na minha vida, tanto homens quanto mulheres, me entendem como um homem de valor. Entenda que homem de valor não é só o homem que tem valor para as mulheres. Homem de valor é homem de valor para tudo na vida. No trabalho, na família, com os amigos. Então entenda homem de valor como um conceito completo do todo. Tá, gente? Então, começando essa primeira live, eu vou revelar para vocês como eu identifico, como eu enxergo como homem de valor, padrões que eu enxerguei durante toda a minha vida. Eu tenho 52 anos. E eu tentei trazer um material para vocês que vai ter um pouco de neurociência, vai ter um pouco de tudo aqui, um pouco de psicologia e muito de insights meus também, da minha própria experiência de vida. Eu sou mentor e tenho formação em coach, 2 formações em coach, 2 formações em PNL. Então, assim, eu vou trazer tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, associado a tudo isso que eu aprendi, para tentar ajudar vocês a, primeiro, uma coisa muito importante é ter autoconhecimento. Você conhecer, se autoconhecer. Como que você começa a identificar padrões em você que você traz desde criança e que mudaram a sua vida adulta. Algumas coisas que aconteceram ao longo da tua vida adulta também potencializam as coisas que aconteceram na tua vida como criança. E isso às vezes é invisível para você. E muitos dos comportamentos que você pensa, eu sou assim mesmo, não são exatamente assim, não é exatamente verdade. O adulto ele é formado já na infância. E as coisas que acontecem ao longo da vida adulta também vão potencializar tudo isso que acontece. Então vamos lá. A primeira live a gente está falando sobre padrões invisíveis, tá? Então vocês vão ver, às vezes, olhar um pouquinho para lá, porque eu estou com um roteiro para eu conseguir entregar o conteúdo sem me perder com vocês. Eu vou estar sempre lendo o conteúdo que está aqui do meu lado, tá? Alguns trechos eu vou ler para vocês, tá? E eu vou sempre comentar para não perder nenhum tipo de conteúdo. Então vamos lá. O título que eu criei para vocês é O Mesmo Homem, Rostos Diferentes. O algoritmo secreto te faz repetir o mesmo erro. O que a gente está dizendo aqui? É o mesmo homem e rostos diferentes. Padrões que se repetem ao longo, principalmente entre mulheres, escolhem homens com padrões muito parecidos, comportamentos muito parecidos. E isso é uma coisa que você atrai, isso não é uma coisa cósmica que acontece. Isso é um comportamento, um padrão psicológico, que muitas vezes está lá dentro, lá atrás do teu inconsciente ou subconsciente, dependendo da abordagem que você está usando. Isso vai dentro da tua programação mental e você nem percebe isso. Esses padrões eles são invisíveis para a grande maioria. Mas o que acontece? Quando você tem autoconhecimento, você conhece um pouco dessa informação, você começa a identificar isso em você. Eu tive esse tipo de padrão em mim, tá? Identifico alguns padrões em mim, criados quando eu era criança, e hoje consigo tratar isso com muito mais facilidade. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Clareza e despertar. Eu quero que vocês tenham clareza, o que vocês talvez consigam identificar, e despertar. Entenda, eu queria deixar claro uma coisa aqui, logo no início, tá? Eu vou deixar isso listado aqui, para não perder nenhum ponto. Uma coisa importante, o trabalho aqui, o que ele é, o que ele não é. Eu vou passar até, isso é na parte final, mas eu vou trazer para o início, tá? O que a gente faz e o que a gente não vai fazer aqui, tá? O que a gente não é aqui? A gente não é terapia, a gente não é diagnóstico clínico e a gente não é tratamento de trauma. Isso é importante vocês entenderem. Esse tipo de tratamento, esse tipo de acompanhamento é feito por psicólogo, psicanalista ou terapia. Aqui não é sessão de terapia. Aqui a gente vai trazer clareza, despertamento, posicionamento, identidade. O que é posicionamento, Daniel? Como que uma mulher atrai um homem de valor? Você se posiciona nas redes sociais, como você se veste, nos ambientes que você frequenta, as pessoas com quem você conversa, onde você está inserido, influencia em todas as suas decisões. Você soma isso a toda a programação mental que você tem desde criança e vem trazendo isso ao longo da sua vida adulta, e isso dá o resultado que você tem hoje. Então, eu queria falar eu sei que tem homens aqui também, mas eu queria falar diretamente para as mulheres. Se você está aqui hoje, muito provavelmente você está com um comportamento, ou conhece alguém que tem um comportamento que não está feliz, tá? Então, estamos falando de inconformidade.
Então, hoje eu vou falar para as pessoas que estão inconformadas. Entenda a palavra inconformada. Quando você não está satisfeito, não quer dizer que você esteja infeliz. E muitas pessoas podem estar vivendo padrões e estão felizes assim, apesar de não serem padrões saudáveis. Faz você gastar energia, gastar tempo com as pessoas erradas. Com os homens, no caso aqui, com os homens errados. Então vamos lá, vou começar agora a voltar aqui para o início. Eu trouxe isso aqui para a gente poder deixar claro logo desde o início a importância disso aqui. O trabalho aqui sempre vai estar apoiado. É importante que vocês tenham isso na cabeça. É importante que vocês façam terapia. Por que é importante? O trabalho que eu faço aqui é um trabalho de início. Eu abro a mente de vocês, abro um caminho, talvez para as pessoas que não estejam nem dispostas a conversar com o seu terapeuta sobre os problemas que têm. Um ponto muito importante para você. Se você faz terapia e não fala sobre o que tem que ser falado, sobre as coisas que você carrega aqui dentro que te incomodam, se você não fala sobre as coisas que te atrapalham, você só conversa coisas que você acha que a terapia é só uma questão de ir lá, cumprir a agenda e voltar, que você está melhorando. Não, você não está melhorando. Tem essa consciência, tem essa clareza de que você não vai melhorar se você não mexer na ferida, tá? Eu queria trazer um alerta aqui importante para vocês. Se alguma de vocês aqui tiver algum trauma, tipo abuso sexual, abuso afetivo ou físico severos, aqui não é lugar para a gente estar tratando isso, tá? Isso é tratado com terapia. Isso é importantíssimo a gente falar. Esse é um red flag, é uma bandeira vermelha, como a gente diz, de alerta. Porque eu vou fazer aqui no meio da live um exercício bem simples para você tentar identificar padrões, tá? Que vocês talvez tenham nos relacionamentos anteriores que você teve. Então vamos lá. Essa segunda parte aqui. Bom, o cérebro, de forma geral, tanto para homens como para mulheres, ele é programado para economizar energia. Então, o que ele faz de forma natural? Isso já vem desde, se você pensar no ser humano, na raça humana, como uma evolução desde o homem das cavernas, onde ele tinha que economizar energia, porque ele não sabia como seria a próxima refeição, e quando tinha uma possibilidade de caçar algum animal, ele tinha que ter energia suficiente para correr e caçar. Então, o cérebro, ao longo da evolução do ser humano, ele vem tentando economizar energia. Uma das coisas que o cérebro faz muito bem é identificar padrões. E o que ele identifica padrões? Os padrões são a maneira dele inconsciente de economizar energia. E como que ele faz isso? Dentro de um padrão onde eu tenho, por exemplo, um relacionamento onde eu já conheço o comportamento daquela determinada pessoa que tem, por exemplo, um padrão abusivo, você já sabe o que esperar dentro de um padrão abusivo. Ou de um cara que não te dá atenção, um homem que não te dá atenção devida e fica vai e volta, e fica brincando com você, fica num joguinho de vai e volta, e fica te dando um monte de dopamina fácil, que você fica na expectativa que ele volte, e fica naquela incerteza, aí você joga cortisol no seu corpo, fica naquela coisa de luta, de fuga, que é bem antes do cérebro consciente que você tem. Eu não vou entrar na parte neuroquímica muito de profundidade aqui, porque não interessa. E o que acontece quando ele volta? Você tem uma satisfação. A dopamina é a substância da realização, de você ter cumprido uma tarefa. Então, o que acontece quando você tem o cara voltando para você depois de um tempo, ele simplesmente te ignorou, cagou para você, desculpa, a palavra é essa. Você tem uma descarga de dopamina. Então, o que acontece? Você fica nesse vício dele te abandonar e voltar, te abandonar e voltar. Esse é um dos padrões que tem, que é muito comum de acontecer. E fica nesse ciclo vicioso que você não consegue sair. Isso é explicado pela neurociência também, tá? Então eu vou passar bem rapidinho aqui, eu não quero entrar muito a fundo na questão das substâncias, mas as principais, quando a gente começa a falar sobre esse tipo de comportamento, a gente fala dopamina, que é exatamente o hormônio da satisfação quando você cumpre uma tarefa, o cortisol, que na verdade não é um neurotransmissor, o cortisol é um hormônio de fuga e de luta. É um hormônio bem primitivo, é um comportamento primitivo que você tem no cérebro mais primitivo do ser humano. Não vou entrar na parte técnica disso. A ocitocina, que é exatamente quando a mãe amamenta a criança, isso sai do leite. A ocitocina, um dos exercícios que eu gosto de fazer muito na mentoria, e eu sugiro para vocês, é abraço. Quando você abraça uma pessoa por mais de 20 segundos, qualquer pessoa, abraça com vontade, encosta, sente o calor, você libera ocitocina naturalmente para os dois lados. Tá? Então, a ocitocina é o hormônio do amor, da paixão. E a serotonina? A serotonina é justamente o tipo de substância que a gente libera quando a gente está fazendo atividade física, quando a gente tem a satisfação, a alegria. Quando você tem um tipo de alegria, você libera muita serotonina no seu corpo. Então, eu queria passar só rápido nesses 4 pontos, porque eu quero falar sobre outras coisas mais importantes.
Vamos falar rapidinho sobre a teoria do apego, tá? Só para embasar um pouquinho cientificamente, porque eu vou falar depois de vida prática, mundo real. Você, quando era criança, quando era bebê, a pessoa que cuidava de você, muito comumente mãe e pai, mas pode ser um cuidador, pode ser avô, avó, a pessoa que cuidava de você, ela podia ter comportamentos que mudaram você agora na sua vida adulta. Eles poderiam ser pessoas imprevisíveis, você nunca sabia o que ia acontecer, e isso te gera um determinado tipo de comportamento no futuro na vida adulta. Eles podiam ser distantes, frios, ou eles podiam ser pessoas afetuosas. Quando você tem uma pessoa, uma vida onde, uma vida como criança, com pessoas afetuosas, você tem muito mais segurança como adulto. Então, muitas pessoas crescem em lares muito disfuncionais e às vezes nem lembram disso, mas isso fica gravado na tua memória lá atrás, no seu subconsciente. Então, muitas das coisas que você talvez esteja vivendo aqui nos seus relacionamentos tem a ver com a tua infância, com a maneira como você foi criado. Qual é a boa notícia? Você foi programada de uma forma, mas toda programação pode ser reprogramada. E como que a gente faz isso? Como é que é feita uma reprogramação? A gente tem várias técnicas, de psicologia e de PNL, onde a gente consegue ressignificar uma série de sentimentos, uma série de comportamentos. Eu diria assim, o Paulo Vieira fala muito sobre treine até se tornar. É exatamente isso. Eu vou passar para vocês uma coisa da minha vida pessoal. Eu gosto muito de embasar muito do que eu falo com a minha vida particular. Quando eu comecei a namorar sério pela primeira vez, eu tinha 19 anos mais ou menos, e eu não fui criado pela minha mãe e meu pai como falando eu te amo, de forma verbalizada. A gente demonstrava isso com um abraço, com um apreço, mas não era verbalizado. Eu comecei a namorar uma menina que falava muito eu te amo. Mas aquilo era muito estranho para mim. Falar eu te amo era esquisito para mim. Por mais que eu sentisse, eu não conseguia verbalizar isso. Mas eu gostava de ouvir. Então, qual era a grande sacada? Poxa, se eu gosto de ouvir, ela talvez goste de ouvir também. Então, eu comecei a treinar. Apesar de ser muito estranho no início, era realmente muito esquisito. Falar eu te amo era muito estranho para mim. Hoje eu falo com muita facilidade, até para o meu filho. Eu tive que treinar isso. Então, você entende que falar eu te amo era uma barreira que eu tinha dentro de mim e foi uma coisa que eu fui repetindo, até que isso se torne uma trilha neural dentro do seu cérebro. O que é uma trilha neural? Quanto mais você repete uma coisa, mais aquilo fica gravado como um caminho, como um padrão no seu cérebro. Isso serve para as coisas boas, mas também serve para as coisas ruins. Então, muitas das coisas que você está repetindo aqui são padrões que você vê repetindo ano após ano. Mas da mesma forma que você está repetindo, imagina como se você tivesse um caminho com mato bem alto, tá? Quanto mais você passa na mesma direção, no mesmo lugar, aquilo vai marcando o lugar. Imagina que agora eu estou no Eu Te Amo. É um mato alto. Primeira vez que eu passei, mato alto. E vou passando várias e várias vezes ali, até que aquela parte onde eu sempre piso fica baixa. Aquilo vira uma trilha. Então, meu cérebro entende aquilo como um padrão. Da mesma forma, se eu parar de falar eu te amo, o que acontece normalmente com o mato? Ele cresce de volta. Ele volta para o mesmo lugar. E aquela trilha some. Ela fica escondida. Você sabe até que ela existe, mas ela meio que perde a força. Então, pensa tudo que você está vivendo de padrões na sua vida hoje, podem ser programados e reprogramados. Podem ser ressignificados em algumas questões. Outras não, tá? Quando se trata de traumas, a gente se der um pouquinho mais a fundo. E aí tem que entrar com a psicologia e com a psicanálise para poder tratar isso de forma mais profunda, tá? Vou falar agora de reforço intermitente, tá? Então, eu acabei de falar para vocês agora uma coisa da repetição da trilha no mato. Estou fazendo uma metáfora para vocês conseguirem visualizar e entender do que eu estou falando. Quando você está num relacionamento com um homem e você fica toda hora aceitando migalhas, e agora é uma informação direta para as mulheres, tá? Nem todas passam por isso, mas a maioria de vocês passou por isso ou vai passar. Quando você se relaciona com um homem, eu não vou falar homem errado, tá? Eu não quero usar esse termo porque eu não acho justo, tá? Nem com os homens, nem com as mulheres. Eu vou usar homem inconsistente, tá? Então, quando eu falar para vocês homem errado, eu vou substituir a palavra por homem inconsistente. Se eu falar para você homem errado, 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 parece que todos os homens são errados. Parece que eles estão fazendo de propósito. Lembra que eu falei para vocês? Nem tudo que as pessoas fazem, elas fazem de propósito. Lógico, no fim do dia, tudo que você faz é consciente. Então você é responsável pelo que você faz. Isso não muda. Mas nem tudo que eles fazem, nem tudo que uma mulher faz, que um homem faz de propósito. Às vezes se arrepende e tenta resolver e não consegue. Porque está fazendo o quê? Repetindo com um padrão. E ele tenta ser uma pessoa legal e não consegue. Então pensa no homem que fica te dando, um homem inconsistente que fica te entregando migalhas.
ano após ano. E você sai de um relacionamento, depois outro, depois outro, depois outro, e você fica aceitando migalhas dessa pessoa. Isso se torna, lembra da trilha no mato? Isso se torna uma trilha para você, uma trilha neural. Aquilo começa a virar um padrão, onde aquilo começa a tornar normal. Não é que aquilo é normal, aquilo não é nem saudável para você, e possivelmente para ele também não é. Tá? Porque viver assim, dando só migalha, é ser uma pessoa miserável. Uma pessoa que é miserável de coração não pode ser feliz nas outras coisas da vida. Essa é a minha opinião como homem de valor, tá? As pessoas podem pensar diferente, mas vocês estão falando com homem de valor, a live é exatamente sobre isso. Quando um homem de valor te dá algo de verdade, ele vai te entregar o máximo que ele puder. As pessoas que não dão valor às coisas que realmente têm valor, valores de família, valores de vida, valores profissionais, valores respeitar pai e mãe, essas pessoas vão te dar migalhas, tá? Possivelmente porque elas seguem padrões parecidos com o que você está seguindo. Só que os homens se comportam um pouco diferente de mulheres. Então, quando você está convivendo com uma pessoa assim, você normaliza um comportamento de uma pessoa que está te dando migalhas. Então, quero trazer clareza para você. Isso aqui é um vício que você criou em você e a gente vai agora entender como que a gente consegue, não aqui na live, mas ao longo das lives, como você consegue identificar, reprogramar e evitar esse tipo de comportamento e evitar esse tipo de homem inconsistente, tá? Essa série de lives é justamente para isso. Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui, eu vou pegar uma linguagem, vou falar assim, uma linguagem didática para vocês, para padrões mulheres que tem um padrão, um perfil muito comum, tá? Eu experimentei muito isso no período que eu tive solteiro, e eu tive que entrar na vida depois de 18 anos de casado, me vi de novo no mundo completamente diferente 18 anos depois. E eu tive que reaprender a arte da conquista. Como que se conquista uma mulher? Quando eu me separei, eu estava 18 anos casado, eu voltei para um mundo totalmente diferente. As pessoas não namoram mais, as pessoas não têm compromisso, e aí eu tive que reaprender. Quais são os perfis? E eu tive que aprender muito rápido a identificar os tipos de mulheres. Até porque eu, como homem de valor, vou buscar, e sempre busquei, mulheres de valor também. Porque era isso que eu estava buscando. Eu não estava mais buscando só dopamina rápida e relacionamentos, cara, que duravam semanas, às vezes 1 ou 2 meses. Não era isso que eu queria para mim. Então, isso me fez entender como que as mulheres, de forma geral, se comportavam. Entenda, isso aqui é didático, gente. Isso aqui não é um estudo psicológico nem nada disso. Então, por favor, guardem isso em mente. Didático. Dá só um segundo para eu poder beber uma água. Então, eu, Daniel, classifiquei 4 perfis, tá? Principais, que eu consegui identificar no mundo das mulheres solteiras. Gente, as feministas, pelo amor de Deus, eu vou ser linchado aqui depois, mas eu vou falar isso é didático, gente, é minha percepção. Vamos lá, primeiro perfil é a salvadora, é a mãe emocional. É o tipo de mulher que encontra um cara cheio de problema, super problemático, e acha que pode salvar o cara. Então, muitas vezes você está sendo a mãe do cara, não está sendo a namorada, não está sendo a esposa, não está sendo a parceira. Entende isso? Muitas vezes você está tentando salvar um cara, mas no fundo as pessoas que querem salvar uma outra pessoa estão querendo ser salvas. Então, esse é um bom tema para você se você se identifica em relacionamento onde você está sempre salvando um cara cheio de problema e você acha que você vai salvar o cara, vai mudar o cara, e você é uma salvadora. Eu recomendo que você converse em qualquer um dos 4 perfis. Converse com o seu psicólogo a respeito. É um bom tema para você conversar, para você quebrar o padrão. Então, vamos lá. O que costuma acontecer com a mulher salvadora? Tá? Você normalmente está conversando com as suas amigas, é muito comum você identificar que ela só fala do cara. Já reparou que tem amiga que só fala do cara, não fala nem da vida dela? Ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo, reclama, continua com o cara. E ela quase não fala da vida dela. Então, mulheres salvadoras têm essa tendência ter a função de mãe. Então, entenda, você não é mãe do seu namorado, você não é mãe do seu esposo, você não é mãe do seu parceiro. Você é uma mulher. E você merece mais do que só a pessoa que vai salvá-lo. E talvez você nem consiga. Então você vai, normalmente, muito invariavelmente, você vai ter frustração no final. Então, se você se identifica com isso, comece a observar os teus comportamentos. A perseguidora, vamos lá. A perseguidora é aquela pessoa que fica, o cara não dá a mínima para ela, caga para ela, e ela fica lá, tentando mandar, esperando quando vai ser a próxima mensagem que vai aparecer, esperando quando ele vai ligar, e fica naquela expectativa de quando ele vai ligar para ela, vai entrar em contato com ela.
Ela, na verdade, está esperando aquela coisa que eu falei lá no início, ser desprestigiada, se sentir apagada, se sentir sozinha. De repente, o cara do nada chama de novo, aí você te dá aquela coisa, aquela descarga, você se sente super bem, você se sente importante de novo. Gente, você fica perseguindo um cara que não te dá a mínima, o padrão está muito bem desenhado. Esse é o padrão mais fácil de identificar. Se você fica esperando um cara que você gostou, curtiu, mas ele não te chama depois de um tempão, e de repente do nada ele te chama, tá muito claro que esse cara não tá interessado em você. Tá muito claro que ele tá só ali para, cara, cumprir o tempo dele. Talvez você não seja nem a única pessoa da lista. E se ele ficou tanto tempo sem falar com você, desculpa, querida, vou falar uma coisa para você. Muito provavelmente você é a última da lista. Porque se você fosse prioridade para ele, ele não estaria te deixando para chamar daqui a 3, 4, 5, uma semana, um mês depois. Então, se valorize, tá? Se você se encaixa nesse perfil, se valorize, tá? Quem tá te falando aqui é um homem com experiência de 52 anos, e como eu te falo, eu sou um homem de valor. Um homem de valor nunca vai querer uma mulher que esteja um comportamento onde ela está sempre se entregando para homens desse tipo de coisa, porque ele não vai ter o que entregar para ela. Ele vai querer entregar tempo integral, ele vai querer entregar toda a energia, tudo que ele pode oferecer. E sabe o que vai acontecer quando você encontrar esse homem? Você não vai dar valor. Porque ele não está te entregando o que você mais gosta. Que é esse ciclo de faltou carinho, faltou contato, faltou presença, daqui a pouco ele volta. O homem de valor não vai fazer isso, ele vai ser constante, ele vai ser linear para você. E normalmente ele não vai ser só linear, se você corresponder, ele vai fazer isso um gráfico subindo. Então, assim, quando você tem esse tipo de comportamento, você normalmente vai afastar, nem vai identificar o homem que tem esse comportamento de abundância, de amor, vamos falar assim, me permite falar usar esse termo, você não vai identificar ele como uma pessoa legal para você ficar. Muito provavelmente não vai nem sentir atração por ele. Essa aqui também é bem comum, tá? Ainda mais nos dias de hoje, é a caçadora. É a mulher que caça a emoção. Ela é que caça os homens. E esse tipo de mulher, ela está mais associada ao controle. Ela quer ter o controle da narrativa, ela quer ter o controle das ações. Então é muito comum que ela tenha muitos parceiros. É muito comum. Gente, pelo amor de Deus, aqui é sem julgamento de juízo, tá? Nada do que eu vou falar aqui, eu estou fazendo julgamento de juízo. Isso aqui é para vocês entenderem só os 4 perfis que eu identifiquei, principalmente no período que eu estava solteiro. Sem julgamento de juízo. Uma caçadora é uma mulher que tem controle. Ela quer ter o controle da sedução. Entenda uma coisa muito importante. Isso não vai mudar nunca para homem de valor. Quem conduz o jogo da sedução, quem tem que cativar é o homem. Quem tem que seduzir é a mulher. Esse papel não pode ser invertido. Esse papel não pode se perder. Isso é uma coisa que se perdeu um pouco nos últimos anos, onde a mulher está fazendo papel de homem e o homem está fazendo papel de mulher. E por que eu estou falando isso? Eu vejo muitas mulheres reclamando, tem muito homem Nutella. Gente, vocês também não dão valor ao homem que é um homem alfa, um homem, cara, de valor, que chega junto, quer te cativar. Então, assim, vamos botar um pouco os pés no chão. Os homens são Nutella muito hoje em dia, muito por causa do que eles estão se adaptando ao que eles estão encontrando por aí, de mulheres. Então, eles estão se adaptando àquilo que elas mais querem, homens Nutella. Então, se a mulher é caçadora, ela não vai nunca enxergar um homem de valor, um homem que quer entregar coisas para ela, que faça papel de homem, gente. O homem tem que fazer papel de homem. Sem machismo, cara, não é machismo da minha parte. Isso não pode mudar. O jogo de sedução tem que continuar o mesmo. E ele vai continuar o mesmo. Não importa o que aconteça ao longo da evolução humana, da sociedade humana. O papel do homem é cativar a mulher, te convencer que vale a pena passar um jantar com ele, vale a pena perder uma noite conversando com ele, vale a pena ter uma pessoa que talvez tenha um novo encontro, e eventualmente beijar, eventualmente ter transar com ele. Mas quem tem que fazer esse trabalho de conquista é um homem, não uma mulher. Minha opinião como de valor, tá? Sem julgamento de juízo. Se você discorda, tudo bem, mas essa é a minha opinião como homem, tá? Como eu percebo, e o que eu percebo também com outros homens que pensam como eu. E tem a mulher invisível. Essa é um pouco menos comum da gente ver hoje em dia, na sociedade que a gente está vivendo hoje, mas tem mulher que se anula pelo homem. Tem muita mulher que deixa o homem brilhar e ela apaga o próprio brilho. Eu acho esse um dos perfis mais perigosos. Eu te digo por quê. Minha mãe está assistindo minha live aqui com vocês. Minha mãe é uma pessoa que sempre brilhou muito. E nem por isso meu pai deixou de amar minha mãe ama meu pai. Então eu tenho referência dentro da minha própria casa de uma mulher como referência, minha mãe é minha referência feminina, que sempre brilhou muito, profissionalmente, como pessoa. Então, assim, quando você deixa um relacionamento apagar o teu brilho, eu acho que esse é o pior padrão que você pode repetir. Porque você destrói, cara, completamente a tua autoestima, você destrói a tua identidade, você destrói a tua possibilidade de até
como aconteceu na minha casa, quando eu era criança, com minha mãe, um período que meu pai ficou desempregado, minha mãe trabalhava, ela se tornou uma pessoa que sustentou a casa durante um período. Durante o período foi meu pai, outro período foi a minha mãe. Então é muito importante, cara, para as mulheres hoje, eu não estou falando de submissão, tá? Existem culturas, religiões que é onde a mulher tem que ser realmente muito submissa. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre comportamento de forma geral. Você tem que brilhar. E se você está virando a mulher invisível e deixa o homem brilhar e você não tem espaço para brilhar, você não está num relacionamento saudável para você. Então, lembra que eu falei para você, homens de valor? Um homem de valor de verdade vai deixar você brilhar e vai te fazer. Eu vou te falar mais. Um homem de valor de verdade, ele não vai fazer só você deixar você brilhar, ele vai te ajudar a brilhar mais. Porque o homem de verdade faz a mulher crescer, ele quer ver a mulher crescer. Porque se a mulher cresce, a parceira cresce, a família está mais protegida. Essa é a lógica que tem que ter. Então, a mulher invisível é um dos perfis que me deixa triste quando eu vejo. A mulher que se apaga porque o homem está brilhando e não permite que ela brilhe. Então, só resumindo aqui os 4 perfis didáticos, tenham isso em mente, tá? Pelo amor de Deus, gente. A salvadora, ela ama por utilidade e se ela não for útil, ela acha que vai ser dispensável. Quer salvar o homem e acha que ela é útil ao homem porque está tentando salvar ele. A perseguidora ama por desafio. Se for fácil, não tem valor. A caçadora, ela ama por controle. Se eu não governar, serei governada. Ou seja, ela não quer ser dominada. E, olha, antes que o homem feminista venha me jogar pedra, eu não estou falando para você ser submissa, tá, gente? Existe uma diferença entre uma coisa e outra. E é invisível, ama por anulação. Se eu brilhar, ofuscarei e serei deixada. Então você entende que existem 4 tipos de comportamento aqui que muito provavelmente vai atingir pelo menos metade das mulheres hoje em dia que estão solteiras. Eu queria dizer para você que isso aqui é um padrão que foi muito comum que eu vi no período que eu estava solteiro. E eu identificava isso e via pessoas que realmente não estavam inconformadas, não estavam desconfortáveis de ver assim. Mas eu, como homem de valor, às vezes via uma mulher que tinha um potencial enorme, tá? Enorme, de ser cara, mulheres brilhantes, cara, super inteligentes, bonitas, mas que você via que estavam caçando. Então, assim, toda a vontade que você tinha de querer se aprofundar naquela pessoa, um homem de valor, ele se afasta. Ele se afasta, justamente por isso. Ele, cara, essa mulher não tem futuro para comigo, então eu não vou perder meu tempo com ela. Então entenda, mais uma vez, falando como homem que tem 52 anos de experiência e teve um período e ficou solteiro, graças a Deus, foi um período breve, de 6 meses. Ah, Daniel, por que você ficou só 6 meses? Ué, precisa explicar? Quantos homens de valor você conhece que tem soltos por aí que estão solteiros? Dá para contar nos dedos, talvez nem contando nos dedos, talvez você fique mal assim, não tem nenhum para contar. Então, por que você acha que um homem de valor mesmo, que te valoriza, te faz sentir bem, te faz sentir mulher, faz sentir completa, não está disponível no mercado? E por que você não está atraindo esse tipo de homem? Essas lives são exatamente sobre isso. Vou continuar aqui para eu não perder o fio da meada. Quando você me vê olhando para cá, é que eu estou com um roteiro aqui, eu não quero perder, porque eu não quero perder conteúdo com vocês. Vamos lá. Eu queria fazer uma dinâmica bem rápida com vocês. Mas é uma coisa que eu queria só alertar, mais uma vez. Se você tem histórico de abuso sexual, abuso afetivo ou físico muito severo, talvez não seja legal você fazer essa dinâmica. É uma dinâmica bem simples, tá? Para você conseguir trazer um pouco de clareza para você identificar padrões, tá? Gente, vamos lá? Me fala aqui se eu estiver falando muito rápido, porque eu sou um cara que pensa muito rápido e às vezes o pensamento vai mais rápido do que a fala. E às vezes eu vou gaguejar, vou falar rápido, vou travar, vou ficar olhando para cima. Então, se estiver falando muito rápido, me avisa, gente. Dá um oi aqui, pode falar, ok? Tô vendo a galera entrando aqui, eu não tô conseguindo dar alô para todo mundo aqui, que eu tô concentrado numa live. Depois eu falo com vocês aqui, tá, gente? Vamos lá. Eu queria que vocês anotassem. Se não quiser anotar, faz um trabalho mental, tá? Mas seria legal você anotar. 5 homens, pelo menos 5 homens, que mais marcaram você ao longo da sua trajetória, da sua vida, tá? Seja de forma positiva ou seja de forma negativa, tá? E aí você tendo esses 5 nomes desses homens, não precisa ser necessariamente ser um relacionamento longo ou um relacionamento curto. 5 homens que mais marcaram você, tanto de forma positiva como de forma negativa. Normalmente tem os dois lados, tá? Ninguém é só positivo, ninguém é só negativo, tá? Experiências sempre são ricas mais por positivo ou mais por negativo, mas nenhuma experiência é uma experiência só negativa ou só positiva. Gente, pelo amor de Deus, não tem criança aqui.
E eu queria fazer algumas perguntas para você, tá? Você pensando nesses 5 homens. Primeira dinâmica, dinâmica inicial. Onde você conheceu cada um deles? O que mais te atraiu em cada um deles? No início, bem no início. E qual foi a primeira bandeira vermelha, o red flag, que você ignorou, que a gente percebe às vezes no primeiro instante, na primeira hora de conversa a gente percebe, a gente saca. E essa vai ser uma das lives que eu vou fazer mais na frente, tá? Vamos identificar alguns padrões repetidos de homens. Homens inconsistentes, tá? Não vou usar mais a palavra homens errados porque eu não quero ser injusto. Agora vamos fazer uma nova rodada de perguntas. Durante a experiência, quando você já estava com ele, independente do tempo que você ficou com ele, o que te prendia a ele? Como você se comportava quando ele demorava a responder as mensagens? O que você fazia quando sentia que ele estava se afastando? O que você mais fez o que você mais fez por ele que ele nunca fez por você? Essa é ótima. Outra pergunta, mais uma rodada de perguntas. Gente, essas perguntas você faz para cada um desses homens, tá? Seria uma coisa que eu teria que fazer uma live só fazendo esse tipo de dinâmica. Como eu tenho pouco tempo aqui, eu vou ficar só uma hora, eu vou respeitar essa uma hora para não ficar maçante para todo mundo. Eu vou passar rápido aqui nas perguntas. Mas depois, se alguém quiser me chamar no direct, eu passo as perguntas para vocês. Momentos emocionais. Quando você se sentiu mais feliz com ele? Quando você se sentiu mais infeliz ou triste? Quando você se sentiu mais insegura? Que desculpas você deu para você, que você mais deu para o comportamento ruim dele? O que os seus amigos ou família falavam sobre ele? Só um cuidado com essa pergunta aqui. Tem gente que deseja muito mal para o teu relacionamento, tá? Eu vou fazer uma ressalva sobre a seguir. O que seus amigos ou família falavam sobre ele? Nem todo mundo que gosta de você quer ver você feliz. Tá? Vou fazer só essa ressalva. Nem todo mundo que gosta de você quer ver você feliz. Principalmente, desculpa, vou dar uma canelada aqui, vou tomar porrada pra cacete, mas vamos lá, vou falar assim mesmo. Não tem medo, não. Principalmente suas amigas que estão solteiras, quando veem você se dando bem com o homem, estando feliz com o homem, elas ficam putas por dentro, cara. Elas estão doidas que dê errado. Então, muito cuidado com o aconselhamento com amigas suas. Observa. Elas podem amar você, mas nem todo mundo que ama você quer ver você feliz. Guarda isso anota isso no caderninho, tá? E as pessoas não fazem isso de forma consciente e não fazem, às vezes, isso de propósito. Lembra do que eu falei dos padrões? Lembra das trilhas neurais, do caminho normal que a pessoa repete, aquele caminho, até que fique marcado na mente dela como um padrão que o cérebro entende que é um caminho mais rápido e ele reconhece aquilo como um padrão, reconhece como um caminho que é rápido, ele conhece e ele gasta menos energia processando aquele caminho. Essas pessoas provavelmente estão vivenciando esse mesmo problema. Então, eu queria fazer só essa ressalva nessa parte. E no final, quando acabou, vamos lá. Desses cinco homens que você colocou aí, nomes, quando a ficha caiu, por que terminou? Ou por que não deu certo? Em que momento você sentiu que estava perdendo a sua identidade? Então, eu queria agora fazer o seguinte: se você pudesse criar uma tabela, o nome e essas perguntas, e botar um padrão e um sentimento que você teve em cada uma delas. Provavelmente você vai repetir padrões 3 ou 4 vezes nos mesmos homens, tá? Você vai ver que existem padrões que você mesmo está repetindo. Eu vou te trazer uma pergunta agora que vai te incomodar bastante, então esteja preparada. E eu não estou aqui para ser bonzinho com ninguém, eu estou aqui para trazer despertar, e despertar dói. 5 homens diferentes que não se conhecem. Não conhecem a história que você teve com eles, com cada um deles. Se você tem padrões repetidos de 5 homens, o que eles têm em comum? Fala para mim o que 5 homens têm em comum em relação a você. Se eles estão repetindo, são pessoas diferentes, personalidades diferentes, tempos diferentes, não se conhecem, não se comunicam. Por que eles têm um padrão parecido? O que todos os 5 homens têm em comum? Vou dar 10 segundos para você pensar na resposta, porque essa resposta é bem fácil. O que esses 5 homens têm em comum é você. O que eles têm em comum é você. Gosta ou não, o que eles têm em comum é você. Então, não fica triste comigo se eu estou te falando uma coisa que vai te incomodar. O problema não está nos homens que você está traindo para você. O problema está em você. A maneira como você está regulando a tua vibração, a maneira como você está se comportando nas redes sociais, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, a maneira como os locais que você frequenta. Então, entende? Comunicação é uma das lives que eu vou trazer para vocês aqui mais no futuro.
Tudo, gente, tudo comunica. A roupa que eu tô vestindo, eu escolhi uma roupa branca de propósito. Eu escolhi uma roupa mais social para trazer um pouco de autoridade. Para se você sentir. Eu tô de óculos, eu posso trabalhar sem óculos. Não enxergo nada sem óculos, não consigo nem ler. Mas eu botei óculos de propósito, mesmo quando precisasse, porque eu comunico para vocês e pareço ser mais inteligente para você. Vai ter gente que fala, mas você é burro. Não, não é nada disso. Então entende, tudo comunica. A maneira como eu estou falando com vocês, as pausas que eu falo, o que eu posto nas minhas redes sociais, as palavras que eu uso, os lugares onde eu frequento, as pessoas com quem eu converso mais, tudo comunica. Então entende comunicação como uma parte fundamental da tua vibração. O que, que você transmite para o outro? Seja homens, seja mulheres. Mas como o tema aqui é homens de valor, que mensagem você transmite para homens de valor? Com a roupa que você veste, com a maneira como você se comporta nas redes sociais. Para e pensa. Eu estou me comunicando da forma correta para atrair homens legais? Sim ou não? É uma pergunta que você tem que sempre se fazer. Bom, eu já falei aqui, eu estou no meu script aqui, mas eu já falei da importância de ter um terapeuta. Eu gosto muito do trabalho multidisciplinar. Eu gosto de me considerar com uma visão de cima, tá? Eu gosto de ser a visão macro do processo de mentoria. E eu gosto de trabalhar em conjunto com várias pessoas de outras áreas. Psicólogos, terapeutas, psicanalistas. Na minha mentoria eu vou falar também de performance física, se você está bem fisicamente. Vários desses neurotransmissores aqui que eu falei para vocês agora, eles vão ser estimulados, a produção deles vai ser estimulada. A serotonina, por exemplo, que você libera quando você pratica atividade física, ela vira melatonina antes de você dormir. Então, a melatonina que faz sentir sono, faz você ter um sono mais tranquilo, mais profundo, ela é produzida, ela é transformada de serotonina para melatonina. Então, eu vou trabalhar, de repente, com você trabalhar a tua parte física, a tua parte emocional, a tua parte espiritual. Ao longo das lives, eu vou falar para vocês um pouquinho também, eu não fugir um pouco desse assunto, essa não é o tema da live, eu vou só pincelar um pouquinho do que vai ser falado lá na frente. Gente, emoções dentro do seu peito, elas caminham em paralelo com as vibrações. E quando você vibra, você atrai o mundo espiritual. E acredita no que você quiser, energias, forças, espíritos, anjos, demônios, no que você quiser, tá? Usa a tecla SAP e faz a tradução para aquilo que faz sentido para você. Cara, emoções e mundo espiritual caminham em paralelo, em conjunto. Então, se você quer ter uma vida melhor na tua vida emocional, encontrar homens de valor, você precisa ter a tua inteligência emocional equilibrada e a tua vida espiritual equilibrada também. Você precisa se proteger. E quando você vai para uma igreja, você está num lugar, um templo, seja ele qual for, você está numa vibração onde você fica alinhada com um propósito. Pensa nas pessoas que estão ali. Elas estão pensando em coisas ruins? Estão pensando sobre sexo? Estão pensando sobre... Se tiver, está errado. Se está ali, está pensando, está errado. Mas, de forma geral, se ela está num templo qualquer, seja a religião que for, ela está pensando no que, gente? Coisas boas, crescer, evoluir. É sobre isso. É sobre vibração. Então, sempre que você pensar qual a comunicação que eu tenho, como eu vibro, como eu estou atraindo um homem para mim, e os homens que estão chegando até a mim estão sendo homens inconsistentes, não são homens de valor, pensa, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou atraindo essas pessoas para mim. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que eu vou ser rápido no negócio aqui, para não me perder. Só um minutinho. Lá, vocês, vamos lá. Que é bastante coisa para fazer. Vou falar. Então, retomando, gente, mais uma vez, qual a mensagem que você transmite quando você tem padrões repetidos? Às vezes se aproxima de você, um homem legal, bacana, e você chegou para sua amiga e falou: amiga, vou fazer um teatro aqui, me permite, eu sou péssimo ator, mas ninguém faz teatro. Amiga, ele é maravilhoso, mas eu não sinto atração por ele. Como assim? O cara é maravilhoso, você não sente atração pelo cara? Aí vem desculpa, um cafajete, te trata igual lixo e você fica enlouquecida pelo cara. Por que será que isso acontece? Eu expliquei alguns pontos para você, repetições de padrão, alguns neurotransmissores, um hormônio que é o cortisol. Como que teu cérebro funciona? Como que teu comportamento, como que teu emocional fica alinhado com o teu corpo? Como que você somatiza isso? Como que você transmite a mensagem? Então, muito do que você está vivenciando hoje, os desafios de encontrar um cara legal, passam por isso. Invariavelmente, todas as mulheres já passaram no momento de encontrar um cara super legal,
e não consegue conectar com o cara, não sente alegria, e quando consegue conectar com o cara, o relacionamento dura pouco tempo. Você sabota, a maioria das mulheres sabotam relacionamentos sadios. Por quê? Esse é um tema de uma das lives, não vou falar agora. Mas existe autossabotagem. Então, eu queria trazer para vocês hoje, era isso. Eu vou estimular vocês a trazerem para mim perguntas no direct. Gente, por favor, perguntas fáceis, simples. Como eu disse, aqui não é sessão de terapia. Não adianta você vir para me mandar uma história, um texto enorme contando a história da sua vida. Eu não vou conseguir te ajudar nisso. Eu não vou conseguir atender todo mundo. Eu vou pegar as perguntas que vocês trouxerem, mais comuns, e vou transformar isso em material para trazer para vocês e publicar posts sobre isso. Fazer material. Esse material aqui, pode me parecer, me tomou 18 horas de trabalho, tá? De pesquisa, de estudo, e tira e coloca, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom, baseado na minha experiência. Para quem não me conhece, eu sou empresário, tá? Vou fazer uma introdução bem rápida minha. Eu sou empresário do ramo de aviação executiva, e eu também tenho duas formações de coach, uma pela FebraCis, do Paulo Vieira, e outra pelo Jerônimo Temel, coach criacional. Eu tenho formação em Practitioner PNL, e estou terminando minha Master agora, em breve, e tenho formação em hipnose clínica também, focada em PNL. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês é baseado em vivência de vida, em padrões que eu identifico, padrões que eu vejo homens reclamando, homens de valor reclamando sobre as mulheres, e mulheres reclamando sobre homens. Então eu vou trazer sempre para vocês riqueza de material, vivências minhas, experiências minhas, técnicas para tentar você. Como eu só trouxe uma técnica para vocês, eu não consigo fazer técnicas muito profundas para vocês. O tempo é curto e não dá para atender todo mundo. Então eu trouxe essa técnica de você identificar, por exemplo, 5 homens. Tenta identificar seu padrão. Identificou o padrão? Se você tem acesso a psicólogo, a psicanalista, um terapeuta, conversa sobre isso com o teu terapeuta. É super importante que você tenha esse tipo de conhecimento. Eu queria trazer só mais um dado aqui, que é muito importante, tá? Mais na frente, eu vou trazer para vocês algumas coisas chamado esquema estratégias antifurada. Eu estou trazendo um spoilerzinho para vocês começarem a assistir as lives. O que são estratégias antifuradas? Antifurada. São uma série de filtros que você cria para você, em você primeiro, para você não se sabotar, não sabotar teu plano. Lembra, se você está aqui na live comigo, é porque você tem vontade de entender o que está errado. O erro não está nos homens. Entenda uma coisa, você não controla o outro. Você não controla o outro, você controla você. O que você controla? A sua comunicação, seu posicionamento, as suas roupas, os seus ambientes, as pessoas com quem você anda, as pessoas com quem você conversa. Isso você controla. Quando você entender isso, os homens de valor, você não vai procurar por eles. Entenda isso. Não adianta você procurar, você não vai achar. Ele vai estar embaixo do seu nariz e você não vai reconhecer. O que vai acontecer? Quando você entender essa dinâmica, os homens de valor vão cair no seu colo. Vão aparecer sem você fazer força. Pode parecer incrível. Eu mais na frente vou falar em outra live de leis de atração. Leis de atração são exatamente isso. A comunicação que você tem, linguagem verbal, linguagem não verbal, microexpressões, comportamentos. Tudo isso eu vou falando ao longo das lives. Então não vou me alongar na live, a gente está já às 20h50, já está quase chegando a 1 hora de live. Eu vou deixar abrir aqui rapidinho para vocês. Se vocês tiverem perguntas, alguma pergunta que eu queira fazer aqui agora, cara, vou abrir 10 minutinhos de pergunta para tentar responder para vocês o que eu puder. O que não der para responder aqui, gente, manda no direct, fica à vontade. Eu vou tentar responder todo mundo que eu puder. Esse material é importante. Eu estou me propondo a fazer um trabalho que é um trabalho de ajudar pessoas, tá? Esse trabalho de live em aberto aqui, obviamente vai ter uma mentoria no futuro, mas aqui é um fórum aberto para todo mundo ter acesso. E se eu puder ajudar uma pessoa, uma mulher, a conseguir encontrar um cara legal, que talvez seja o cara para o resto da sua vida, eu já vou ficar feliz. Eu vou ficar muito feliz se uma mulher aqui conseguir encontrar um cara legal e esse relacionamento se tornar um relacionamento sólido, consistente e duradouro, tá? Então, gente, se quiser perguntar, pode simplesmente começar a botar aqui, para eu estou olhando aqui, eu estou olhando as perguntas, tá? Se quiser perguntar uma coisa, fica à vontade, vou dar 10 minutinhos. Alguém está perguntando, eu vou combinando, só estou lendo aqui rapidinho as perguntas que eu não tive como ler. Vamos lá. Quando vai ser a próxima? A próxima vai ser terça-feira. As lives vão ser sempre às terças-feiras, tá? O Instagram tem esse ritual de você fazer uma live sempre no mesmo horário, no mesmo dia. O algoritmo entende isso como uma maneira de compromisso que você tem.
Alguém me pergunta aqui, Dênia, por que 2007? 2007 é porque quando você coloca o horário redondo, o algoritmo, normalmente as pessoas todas colocam às 20 horas. O algoritmo fica sobrecarregado. Então ele não dá prioridade para você se você botar às 20 horas 00. Ele dá prioridade para quem botar quebrado, valores quebrados. Existe no mercado hoje uma coisa que. Um neuroestudo é uma coisa de neuromarketing que fala do número 7. Vocês vão reparar agora que os preços agora sempre vêm normalmente 997, 497, 397, não mais 399, nem 400. 7 é o número da vez. Então, por isso eu botei 2007. Gente, perguntas. Fique à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Eu vou. Tá sendo gravado também aqui no meu computador essa live. Então, quem não conseguiu entrar por algum motivo, eu vou depois publicar isso aqui no YouTube, tá? O conteúdo vai ficar lá, permanente para vocês, mas eu vou deixar aqui aberto o direct para vocês. Importante, uma coisa, se você curtiu o meu conteúdo, cara, segue, compartilha, indica para alguma mulher que talvez esteja precisando de uma referência. Eu posso ser essa referência, eu não quero ter essa pretensão de ser um homem de valor, que sou um homem de referência, mas eu acho assim que eu posso contribuir com a vida de pessoas, de mulheres, que podem encontrar um cara legal e ser essa pessoa, quem sabe eu não sou convidado para algum casamento no futuro. Vai ser um prazer participar, se eu conseguir, a agenda permitir, de alguém que conseguiu conectar por causa de uma palavra que eu dei, uma frase, ou uma dinâmica que eu consegui entregar para vocês. Gente, perguntas. Tô vendo gente entrando agora. Vamos lá. Teremos alguma live falando sobre encontros, hoje de aplicativo de relacionamento. Sim, eu estou preparando uma das lives, fala sobre isso, a parte de comunicação. Aplicativos de relacionamento, eles têm as armadilhas, tá? Eu tomei muita porrada. Quando eu me lembra que eu falei para vocês no início, quando eu me separei, depois de 18 anos de casamento, e você não sabe nem o que falar para uma mulher, tá? Não sabe nem o que falar. E aí eu tenho 2 sites em aplicativo de relacionamento, e, cara, foi uma aventura, porque acontece de tudo. Tem gente de tudo que é jeito. Então, tem as armadilhas, mas tem as coisas boas também. Eu hoje estou casado, já estou há quase 4 anos com a Carla, e eu conheci a Carla no aplicativo. Então, sim, eu conheço pessoas que casaram. Tenho 2 amigos meus que casaram, pessoas que conheceram no aplicativo. Então, tá em cima, mesmo fim do túnel, tá? Eu vou falar sobre isso no futuro, em uma das lives, que eu estou segmentando todas as lives de uma linha de raciocínio, onde essa primeira live vai dar uma introdução para você entender que tem códigos, tem comportamentos, tem programações que você nem sabe dentro de você, que estão fazendo você ter esses comportamentos e nem percebe, tá? Algumas pessoas percebem e estão felizes assim. Ok, nenhum problema. Cara, zero julgamento. Se você está com um comportamento assim, e na minha visão de homem de valor, não vai te trazer muita coisa positiva para o futuro, entende? Eu queria falar para as mulheres uma coisa. Não esquece de um detalhe. A tua beleza física, em algum momento ela vai embora, tá? A idade vai chegar com o tempo. E o tempo passa voando às vezes. E quantas oportunidades de conhecer um cara bacana, tá? Você perdeu, desperdiçou porque você nem enxergou esse cara. A idade vai chegar, gente. Mulheres, a idade vai chegar. E o vício, a coisa que o homem mais vê, o homem é muito visual, tá? O homem é muito visual. Obviamente que, vou falar uma coisa para vocês que eu escutei essa frase há um tempo atrás, e ela realmente faz todo sentido. Gente, beleza, vou falar bem devagar. Beleza, abre portas, mas não fecha negócio. Vou falar de novo. Beleza, abre portas, mas não fecha negócio. Então, um cara com essa mulher linda, cara, se ficar meia hora conversando com ela, não tinha nada para falar, só coisa fútil, ele não tem interesse nela. Ele não quer saber uma mulher com quem ele não tem que conversar. Ele quer ter uma pessoa, cara, uma mulher que dê futuro para ele, que ele tenha assunto, que ela ajude ele nos temas que ele tem, nas dúvidas, nos questionamentos, nas decisões, e vice-versa. Gente, relacionamento a dois é sobre isso. É sobre unidade. Unidade de corpo, de alma, cara, de raciocínio, de alinhamento das mesmas coisas. Você não tem necessariamente que encontrar o cara que goste de tudo que você gosta, mas você tem que ter alinhamento com ele. E vice-versa. Gente, vamos lá, gente. Perguntas? Vamos, gente. Polêmica. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Bora, gente. Fogo no parquinho. Vocês estão muito passivos. Vamos. Fogo no parquinho. Faz uma pergunta bem difícil para mim aí. Vai. Não, eu vou provocar vocês. Vou falar uma besteira aqui, vocês vão ter que aturar. Vamos. Vamos que já vai dar para já 10 minutinhos de live. Mais 9 minutos de live ainda. Vamos lá. Perguntas. Vou pegar uma coisa aqui então, já que vocês não querem falar nada, vou falar um negócio aqui. Peraí, vou achar aqui.
vou voltar para vocês num comportamento aonde eu tive aqui. Eu vou falar sobre homens tóxicos agora, tá? Já que vocês não querem. Oi, Cris, tudo bem? Cris, meu coach está aqui. Oi, Cris, obrigado por ter vindo. Olha, minha psicóloga, meu coach, caraca, tô com mó. Vamos lá. Veterado sobre os tipos de pessoas? Cara, possivelmente, você está falando de perfil DISC, né? Se for isso, possivelmente não, porque eu tenho uma linha de raciocínio aqui onde eu não vou abordar os perfis comportamentais ainda, tá? Porque senão eu vou abrir muito o leque e eu tenho uma linha de raciocínio. Talvez num segundo momento, que esse é como se fosse o módulo 1 para mim, são 16 lives, então são 4 meses. O módulo 2 eu vou trazer para vocês exatamente. Depois que você consegue de valor, você faz o quê? Como é que você faz para não perder? Conhecer já é difícil, agora o que você faz para não perder? Para não espantar o cara ou expulsar o cara? E aí sim. E no módulo 3, se evolui bem, a gente vai fazer como que faz para o relacionamento virar um casamento. Como é que vira uma relação estável? Como é que faz para isso virar um relacionamento de verdade, completo? Um núcleo familiar. Isso é uma evolução lá para frente. Cadê? Eu ia falar um negócio que me perdi. Mais perguntas, gente, mais perguntas. Valeu, Cris. Obrigado por ter vindo. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Gente, então é isso. Eu vou ficar me alongando muito não, ficar inventando, enchendo linguiça aqui não. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz que vocês vieram. Fiquei muito feliz que teve gente aqui. Eu vi muitos rostos conhecidos. No futuro eu quero ver rostos desconhecidos. Eu quero alcançar mais mulheres. Eu quero trazer mais conhecimento para vocês. E mais uma vez, essa primeira live vai ser mais técnica. As 4 primeiras vão ser um pouquinho mais técnicas, porque eu estou falando sobre padrões revelados. Tá? A próxima live, vou adiantar para você um spoiler agora, rapidinho, antes de eu fechar, finalizar. O título da próxima live é Herança Invisível. É sobre como a família, especialmente mulheres de sua linhagem, programadas inconscientemente, programaram inconscientemente quem você atrai. E você nem sempre percebe. As 3 lealdades familiares invisíveis que sabotam suas escolhas hoje. Como sua avó, sua mãe, suas tias passaram códigos de amor e sofrimento para você sem perceber. O segredo da repetição transgeracional. Quase que eu não consigo falar essa palavra, eu tive que ficar repetindo aqui para conseguir falar agora. Transgeracional, consegui falar. E como quebrá-las. Então, a gente vai falar sobre heranças hereditárias, tá? Mas no futuro, na próxima live 2, vai ser sobre heranças hereditárias e principalmente o que é passado de geração para geração e como você quebra um ciclo. Você pode repetir um padrão ou você pode simplesmente fazer o inverso, quebrar o padrão e fazer um caminho completamente inverso. Então, se você teve uma gerações e gerações repetindo, por exemplo, vou dar um exemplo meu prático. Eu fui criado de uma forma muito bruta, onde a punição vinha com palmada, chinelada. E hoje em dia não se faz mais isso. Então, eu fui a primeira geração que quebrou esse tipo de comportamento, onde a agressão física era a maneira mais comum de punir alguém. Tá? Isso foi passado de pai para filho, de filho para pai, durante várias gerações. Mas como é que a gente identifica isso quando se trata de relacionamentos? Próxima live vai trabalhar exatamente sobre isso, tá? Deixa eu só ver quando tem mais perguntas. Gente, é isso. Estou muito feliz que vocês vieram. Espero que vocês tenham gostado. De novo, o conteúdo vai ficar no YouTube. Eu estou gravando aqui também no formato no horizontal, porque aqui o YouTube não aceita esse formato vertical do Instagram. Eu queria falar muito mais coisas para você, mas o tempo que eu tenho aqui é muito estreito, é muito apertado. E para eu não me perder, botei um roteiro aqui, mudei um pouquinho agora, conforme vocês foram reagindo. Muito obrigado. Vejo vocês terça que vem. Feedback, gente. Fala muita coisa. Eu quero ver que fizer ruim também. Quero padecer a madeira mesmo. Eu quero entregar o melhor. E se vocês ficarem só me bajulando, não me interessa, eu não quero bajulação, tá? Eu não quero ninguém me bajulando, não preciso disso. Eu tenho uma identidade muito bem reforçada em relação a isso, não preciso de bajulação. Eu quero que vocês desçam a madeira. Falou isso errado, gaguejou. Sei lá, cara, fala qualquer coisa. Gente, muito obrigado por você estar aqui e... Gente, não esquece, mente evoluída nunca regride. Tchau.